Outubro Rosa Global. Sim, a gente está aqui para falar sobre esse tema hoje com vocês. Nós somos uma empresa extremamente feminina. Temos muitas mulheres em nossas equipes e a gente não pode deixar esse tema passar em branco. É preciso conversar, ter diálogos abertos para que a gente possa se ajudar. Foi por isso que nós tivemos essa ideia de nos reunirmos aqui com algumas pessoas, logo eu vou falar sobre elas, para que a gente possa compartilhar a vida real e as experiências. A gente fala aqui para a gente, às vezes, aprender, para que a gente possa ter consciência de uma melhor vida, a gente precisa olhar para o que acontece. E nada melhor do que histórias reais para que a gente pense um pouquinho como a gente tem conduzido a nossa vida. Bom, eu sou Mariane, né? Faço parte aí do time da Global, estou na posição de diretora de RH. E, claro, né? Nossos projetos, nossas ações têm muito a ver com as pessoas. Mas, antes de ser isso, eu sou uma mulher de 52 anos, mãe de um filho, né? Um filho homem. E, durante toda a minha jornada, talvez eu não tenha me dado conta do quanto é importante nós, mulheres, nós seres humanos, né, mas principalmente nós, mulheres, olharmos para a nossa realidade de saúde para que a gente possa construir uma longevidade, para que a gente possa chegar um dia e dizer valeu a pena estar aqui e eu me cuidei. Então, o convite hoje é para que a gente possa, junto, escutar essas histórias reais para que a gente pense como que a gente está conduzindo a nossa vida. Mas antes de a gente começar esse papo sério, eu vou passar aqui a voz para que as nossas convidadas se apresentem e vocês saibam um pouquinho sobre elas. Vou começar com a Sil. Conta aí, Sil, quem é você? Ai, ai, ai. Eu sou Silvana Fioravante, a Sil, né? Adoro quando me chamam de Sil, né? Fica tudo mais gostoso, mais informal. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né, na área de treinamentos, coaching, felicidade, inclusive, trabalho com esse tema. E muito disso veio também por eu ter passado por um câncer, trabalho com liderança, atendimento a cliente. Em 2018, eu tive um câncer de mama. Estou muito bem, graças a Deus, graças aos meus tratamentos, né, graças a tudo. E tem muita coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada, muita coisa que eu trago, né? Das experiências, que nem todas são positivas, tenho que dizer, aliás, né? São bem difíceis. Mas acho que aí depois a gente conversa mais, né, Mari? Vamos falar bastante sobre isso. Mi, conta quem você é para nós, por favor. Oi, eu sou a Milena. Trabalho na Global, né, na área de gestão e gente, ainda é esse nome? Eu às vezes, né, circulo em Cultura vários e nomes. gente, enfim, a área que cuida de gente, né? Eu acho que isso é o mais importante. Trabalho ali no DHO. Hoje, infelizmente, eu estou afastada, então se você entrou na Global nos últimos 4 meses, ainda não me conhece, mas a gente vai se conhecer com certeza. Além disso, né, eu sou noiva do Thiago, sou madrasta da Lívia, filha do Sandro, da Simone, irmã de 6 irmãos incríveis aí que têm me ajudado muito nesse processo. E eu falo nesse processo porque eu estou vivendo, né, nesse momento, o tratamento do câncer de mama, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu estou muito bem também. Que bom. Eu não falei da minha vida pessoal, né? Não, né? Eu tenho 55 anos, sou divorciada já há bastante tempo, tenho um filho de 26 anos, Rodrigo, que mora fora. Mora na Itália. Somos cheias de histórias, né? Isso nos faz quem nós somos. E eu confesso para vocês que agora, escutando assim, vocês duas se apresentarem, meu coração exalou energia, né? Porque a gente sente o quanto existe de vida presente nesse diálogo que vocês trazem agora. E vamos começar a bater papo, porque eu acredito muito que quando a gente escuta histórias, elas ensinam muito mais do que se a gente abrisse um livro, do que se a gente fosse escutar uma aula, né? A vida ensina. Então, eu queria começar com isso, assim, vou começar contigo, né, Sil, que tu traga um pouquinho aí de como foi o momento da descoberta né, nesse processo, no momento que você descobriu quais foram os seus sentimentos naquele momento.
é um momento... Eu acho que é o momento mais difícil, né? Eu descobri num exame de rotina, tá? Porque eu sempre fui muito disciplinada e aí todos os anos fazendo mamografia, descobri no momento fui fazer uma mamografia, me ligaram falando, olha, a doutora quer fazer um ultrassom. Eu falei, eita, que aí tem coisa, né? E tinha, né? E então já deixo a dica aqui que façam prevenção, porque graças à prevenção a gente peguei no início, estou muito bem agora, né? Assim como a Milena com certeza também já está passando por tudo isso. Aí, ok, no ultrassom, né, Silvana, vai olhar, fui no mastologista, etc., faz biópsia, né? E aí, daí vou lá receber o resultado da biópsia, minha irmã foi comigo, e sim, carcinoma, papapá, vai ter que tirar, né? Tem que tirar um quadrante da mama, etc., né? Então, assim, o mundo cai, né? Assim, aquele momento é um momento bem difícil, assim, sabe? Desespero não é a palavra, mas talvez quase, sabe? Medo, né? Medo de morrer, né? Ele fala para mim assim, você tem somente 30% de chance de não cura. Eu falei, 30%? Ele falou assim, sim, Silvana, isso é bem pouco, né? De não cura. Então, ou seja, é bom para o teu, né? O teu prognóstico é bom. E eu tive que contar para o meu filho, então, né? Fazendo como, né? Por vídeo, né? Mora lá fora. E eu chorando, né? Falando para ele, ó, né? Aconteceu isso, isso, isso. Meu filho é uma pessoa muito racional, assim, né? Com 19 anos, quando a coisa é séria, ele meio que para, assim, sabe? Daí ele assim, mãe, por isso que você faz prevenção todos os anos. Vai dar tudo certo. Você fique bem aí que vai dar tudo certo. Aí ele falou, tá, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu vá para o Brasil para ficar com você? Né? Eu falei, não adianta, fica aí, faz sua vida. Né? Daí eu pedi para ele, falei assim, você me faça um favor. Eu usei esse verbo mesmo, não alopra. Porque o menino está lá do outro lado. Descobri que a mãe tem câncer. Se eu já tinha medo de morrer, imagina, o que ele pensa que pode acontecer com a mãe dele, né? Eu falei, não sai louco bebendo, se jogando, brigando, né? Se você precisar chorar, me liga, né? Que a gente chora junto, ou liga para tua tia, né? Daí ele falou assim, pode deixar, eu não vou aloprar, mas você tem que me prometer uma coisa, que você vai ficar de alto astral o tratamento todo, porque isso vai te ajudar. E aí, aquilo, até hoje, quando eu falo isso, eu me arrepio. Daqui se bobear, eu choro. E eu prometi, falei, tá bom, vou ficar de alto astral. E assim foi, né? Então, difícil, um momento muito difícil, um momento de medo, muito medo de morrer mesmo, esse é o medo. Mas, ao mesmo tempo, bom, vamos adiante, porque eu quero viver. Né? Então, mais ou menos isso. Pois é, eu estava te escutando e daí, aqui vem os ensinamentos, né? Primeiro, fazer os exames preventivos todos os anos. E é incrível que hoje de manhã eu estava pensando, eu estou com 2 exames lá para fazer, já fazem alguns meses, e a requisição está lá. E daí eu fico pensando, quantas de nós está vivendo isso? Que deveria fazer o exame e não faz. Então, a primeira lição que fica é, se você não olhar para o que você, né, para você, talvez você seja visitado de uma forma muito mais difícil, né? Então, olhar para esse momento, então é preciso realmente que isso faça parte da nossa agenda. Agenda de mulheres, que a gente coloque pelo menos lá um dia do nosso ano para olhar para a nossa saúde, né? O segundo momento, assim, a segunda lição que eu escuto da tua fala aí é o quanto a gente deve falar para quem a gente ama o que está acontecendo e, claro, buscar apoio e vida, né? Porque ele pediu para ti, siga. Talvez se ele não tivesse feito essa fala, né? Tu não... E ele disse ainda que queria que tu tivesse o alto astral, né? E o poder de alguém que a gente ama falando isso, eu acho que... Estou toda arrepiada, faz todo sentido. Bom, com certeza, né? Não deve ter sido muito diferente, mas, claro, cada história tem uma história, né? Mas saber, né, é o medo, é o pavor, é a tristeza, que é, né, como ela falou, parece que a gente mergulha e desce lá no poço.
E daí eu queria trazer, né, de uma certa forma a gente estava um pouquinho contigo, mas tu sempre foi muito consciente, né, quando trazia pra gente o que estava acontecendo. E o que fez com que a Mi, depois de saber da notícia, como que a Mi olhou para esse cenário todo do que vinha pela frente? Bom, primeiro, com certeza é um baque muito grande, né? Ninguém espera por isso. Principalmente no meu caso, eu acho, porque eu tinha histórico na família e a gente viveu e presenciou uma cena que não foi boa, né? A minha avó falecendo, depois a minha tia paterna também falecendo. Então, ambas pessoas muito especiais para a gente, que a gente acompanhou todo o processo e que, infelizmente, chegaram, né, ao final da vida não da forma que deveriam, que mereciam, né? Mas eu sei também que foi uma escolha delas, assim, não continuar com o tratamento, né? Ou não levar o tratamento da maneira que deveriam, né? E eu entendi que eu tinha uma missão, que eu precisava mostrar para minha família e para todas as pessoas envolvidas que tem tratamento, que tem cura, que o câncer ele não é o fim e que a gente precisa falar dele também. Ok, não é fácil, não é mesmo, mas a gente precisa passar por isso, né? Não tem outra forma de passar por isso. Eu preciso fazer a quimioterapia. Então, que eu leve isso da melhor forma possível. Então, para mim, toda vez que eu vou, porque eu ainda estou fazendo, né? Toda vez que eu vou lá fazer a quimioterapia, eu falo para mim, esse é o momento de eu ser acolhida e de eu ser cuidada. Porque por tantos momentos eu acolhi e cuidei das pessoas. Então, esse é o momento que eu tenho que me permitir acolher e ser cuidado. Então, é dessa forma que eu enxergo e por isso eu acho que eu estou conseguindo levar com tanta leveza. Né? Uau! Ser acolhida e ser cuidada. O quanto a gente vê, o quanto a gente faz isso com a gente mesma, né, durante a nossa vida, que a gente não é acolhida e não é cuidada, né? Porque a gente não se permite também, né? Fomos conduzidas para ser mulheres, super mulheres, que não existe, né? E o quanto esse talvez seja um chamado, né? O quanto as coisas que vão aparecendo na nossa vida são chamados. Meninas, assim, eu queria entender, porque, claro, né, a Mi é nova ainda, né? Eu e a Sil, né, a gente tá na Mais mesma madura. faixa, E eu tenho, assim, depois que foi passando os anos, eu tenho percebido, né, o quanto a gente não cuida da nossa vida, né? E eu queria ter aí um olhar de vocês, como até o momento da descoberta e durante a descoberta, né, enquanto vocês estiveram no tratamento e tal, como vocês fizeram para cuidar da sua vida além dos remédios, né? E, claro, eu acompanho muito, acompanhei, nem tanto, né? Mas eu acompanhei muito a vida da Mi. A Mi sempre foi ainda é, né? Mais agora muito mais, mas sempre foi uma mulher inspiradora com relação aos cuidados, né? E de alimentação, de exercício físico, enfim. E daí eu queria que tu trouxesse um pouco do impacto disso frente ao momento, né? Como que isso impactou para que tu pudesse viver isso tudo. E também na questão mental, né? O quanto palavras como essa, de levar, como que eu encaro isso tudo, faz a diferença. Então, eu queria trazer assim, essa reflexão, se vocês pudessem contribuir com a gente, o quanto o autocuidado físico e o autocuidado mental fez com que você conseguiu e faz com que você consiga andar nessa estrada que precisa ser caminhada, né? Fiquem à vontade. Vou começar, então. Eu sempre cuidei muito da minha alimentação. Acho que minha grande inspiração é minha mãe. Ela é uma mulher muito forte. Hoje ela pedala, ela faz academia. Então, assim, teve seus 6 filhos e quem olha para ela nem diz, assim, né? Porque realmente ela se cuida muito da saúde dela, preserva o corpo dela, né? E que é muito bonito de se ver. E ela trouxe isso pra gente também. Então, a gente sempre comeu saudável em casa e eu acabei levando isso para minha casa também, de certa forma, né? Para o meu noivo, para minha enteada. Então, eu sempre tive uma alimentação, sempre fazia as marmitinhas. Claro que, né, uma vez ou outra dava uma deslizada, né? Tomava um vinhozinho, também não mata ninguém, mas, enfim, dentro do possível, eu estava sempre ali fazendo o que era melhor para mim. Atividade física, né?
Uma coisa que eu sempre falei, que eu queria muito desenvolver, era o meu lado espiritual, assim, né? Eu queria muito me conectar com o meu eu superior, né? Com o meu eu, digamos assim. E com o divino, né? E eu acho que daí, todo esse meu histórico, antes, né, da descoberta, antes dos tratamentos, eles me ajudaram a ter menos reações à quimioterapia. Então, mesmo fazendo quimioterapia, eu consigo ir para academia. Agora, eu voltei a fazer crossfit. Então, assim, né, muita gente pensa, pô, crossfit, mas estou conseguindo voltar a fazer o cross, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Fazer as caminhadas, né? Consigo me alimentar. Então, tudo isso é por conta do meu histórico, né? É claro que nem todos os dias são, assim, maravilhosos. Tem dias que eu não tenho vontade de ir mesmo. Psicologicamente falando, eu acho que a família, eu tive muito apoio. Eu acho que eu estou num lugar de muito privilégio também, porque eu tenho acesso a uma saúde de qualidade, né? Não querendo dizer que o SUS não é bom, mas hoje, dentro da Unimed, a gente tem acesso a tudo ali no centro oncológico, então isso facilita muito. Eu tenho acesso à minha família, minha mãe mora na minha rua, então tudo que eu preciso, ela está ali comigo, meu pai também. O meu noivo, ele está 100% comigo, em todas as quimioterapias ele está comigo, do meu lado. E por que eu falo dele, né? Porque a gente sabe que a realidade das mulheres não é essa. 70%, né, estudos dizem que 70% das mulheres que descobrem um câncer de mama são abandonadas pelo parceiro. Isso é muito cruel, né? Porque é no momento que mais precisam. Então, eu me sinto privilegiada por ter escolhido a pessoa certa para estar ao meu lado. E hoje ele me apoia muito, não me deixa ficar para baixo, né? Ele, a família dele também, toda a minha família. Então, eu estou realmente num lugar de muito privilégio. Posso dizer que se tornou mais fácil para mim pensar desse jeito, né? Pensar positivo, porque eu tenho acesso a tudo isso. Então, todo esse meu histórico com certeza me ajudou, né? Eu tenho tido poucas reações, tive algumas ali que me assustaram, mas isso com certeza me ajuda, né? Me ajuda nesse momento. E eu consegui crescer espiritualmente, que era uma coisa que eu queria muito fazer, né? Através da meditação, através da leitura, através da arte, porque é uma coisa que eu amo e eu acredito que a arte, ela nos conecta com o divino, né? E nos faz ser pessoas mais criativas, mais felizes. Então, eu gosto muito disso. Então, eu tenho feito cerâmica, estou aprendendo crochê. É isso que eu tenho feito, assim, para distrair um pouco a cabeça, para tentar criar um pouco, assim, de mais espiritualidade, né? Evoluir muito ali na meditação. Eu acho que são coisas, assim, que hoje eu escolho muito bem o que eu quero, a forma que eu quero me alimentar. Então, o que eu quero para o meu corpo físico, os alimentos que eu quero colocar para dentro do meu corpo físico, através da mente, né? Então, o que eu quero consumir de conteúdo, eu acabei me afastando do Instagram porque eu achava naquele momento que era melhor para mim e foi o melhor para mim me afastar, para eu não me comparar, para eu não ficar vendo coisas que também não iam agregar valor na minha mente, né? Então, tudo aquilo que eu tenho consumido, os livros que eu tenho lido, ajudam nessa questão da mente. Espiritualmente, hoje eu acho que eu posso usar como desculpas, bem entre aspas, né? Que eu não quero pessoas com energia negativa na minha vida. Então, assim, olha, eu não tenho tempo para isso. Eu vou querer perto de mim pessoas que mandam energias boas, que eu sei que é de coração. E tudo que eu posso fazer para me manter saudável, né? Por inteiro. Então, isso que eu tenho feito, assim. É bem legal te ouvir falar, porque claro, já faz 6 anos, né? Então, algumas coisas ficaram lá, né? Mas tem muitas coisas muito parecidas, né? Acho que tem uma coisa que é importante, que é a gente faz escolhas, né? A gente faz escolhas do que a gente se alimenta. Uhum. E quando a gente está passando, está no olho do furacão ali, você tem que realmente fazer escolhas, né? E escolhas muito saudáveis, muito corretas, etc. A gente faz escolhas das pessoas com quem a gente está junto. E realmente, aí eu vou dizer assim, se tem uma coisa que até hoje eu não tolero, e eu tenho que dizer, assim, até me irrita, é quando as pessoas começam a reclamar, sabe? Reclamar, sei lá, reclamar que tá sol, reclamar que tá cansado, reclamar que tem trabalho, reclamar que... Sabe essas reclamações assim? Eu falo, ai, meu Deus do céu, não sabe o que a gente passou, né? Ou o que você está passando, o que eu passei. Então, assim, a gente fica mais seletiva em relação às pessoas. Eu pelo menos, falar de mim, né? Falar de mim. Eu fiquei mais seletiva e, assim, realmente, pessoas até hoje, pessoas que têm energia ruim, eu falo, ai, não preciso, toca a vida, sabe? E mentalmente, né, a gente também faz escolhas, né? O que a gente pensa, sabe? Porque o papel de coitadinha
que às vezes a gente tá nele, tá? É um papel gostoso às vezes, tá? Porque você fica ali assim, as pessoas estão cuidando de você. E a gente precisa, acho que todos nós precisamos dos nossos momentos, como você falou antes, né? De ser cuidado, ser amado. A gente precisa disso. Mas se a gente só fica ali no papel de coitadinha, aquilo não leva a gente a lugar nenhum. Mesmo estando no meio de um tratamento de câncer, né? Então, tem hora não, né? A maior parte dos momentos, a gente tem que reagir, a gente tem que ser forte mesmo e ir adiante, né? Então, e aí que eu digo que é uma escolha, né? Eu posso escolher ficar ali no coitadinho. Ai, coitado de mim, eu tô aqui, eu tô doente. Ai, por que isso aconteceu comigo, né? Ficar aquele círculo ruim, né? Ou assim, ok, aconteceu, vamos lá. O que eu tenho para tirar de lição disso? Um dia eu vou aprender, às vezes no momento você não entende, daqui a pouco você vai tirar alguma lição, e tem muitas lições, né? E aí isso tudo veio para eu ser uma pessoa melhor, né? Então, eu acho que talvez estou até saindo um pouco do eixo, né? Do trilho aqui da nossa conversa, mas eu acho que fazer escolhas é uma coisa muito importante. Antes do câncer, eu era uma pessoa saudável? Sim. Talvez assim, 75%, 80%, assim, sabe? Uma vida ok, assim, fazer esporte, comia saudável, etc. Depois, eu sou muito mais saudável. Antes eu era feliz? Sim, eu já era. Sempre fui uma pessoa mais bem-humorada. Depois, eu sou muito mais bem-humorada, sabe? Antes eu gostava das minhas amizades, da minha família, alimentava isso tudo, sim. Agora, muito mais, sabe? Eu brinco que, às vezes, eu quase agradeço de ter passado pelo que eu passei. E eu vou dizer, sim, eu só não tenho coragem de agradecer, porque eu sei como foi ruim aquele passado, né? Mas, assim, muita coisa eu acho que eu refinei bem, sabe? Inclusive, uma coisa que me faz muito... Algumas coisas fazem muito bem, né? Entender onde eu preciso estar. E onde eu não preciso estar, eu não vou. Ou o que eu não quero fazer, eu não vou fazer. E pronto, acabou. Né? Sabe? Essa coisa de entender o que é importante para a gente, porque isso quer dizer colocar a gente em primeiro lugar. Né? E o câncer me ensinou muito isso, de me colocar em primeiro lugar. Elevou a minha autoestima, por incrível que pareça, careca, com as unhas todas estouradas, etc. Eu falando com a minha irmã, acho que minha autoestima melhorou. Ela assim, como assim, né? Como irmã, né? Irmã de boa, assim, né? Como assim? Você olha pra ti, né? Falei, pois é, mas melhorou. E sim, porque é um exercício. É um exercício da gente se colocar em primeiro lugar. Se eu não me colocasse em primeiro lugar, ninguém ia... Né? E rede de apoio, né? Rede de apoio é uma coisa muito importante, né? Porque, tudo bem, eu não tenho um noivo, né? Eu não, né? No momento não tinha um noivo, um marido, alguém comigo, mas tinha minha irmã, tinha amigos, tinha meu filho lá de longe fazendo o que pudesse, sabe? Assim, então, a gente se sente amada e acolhida. Isso é super importante. Dizem que existe o amor, na verdade, né? Que habita em nós, cada uma de nós, né? Nos nossos corações, ele é capaz de tudo, né? O amor, a fé, né? A conexão, ela é capaz de tudo, inclusive, principalmente, de trazer a cura de um estado, né? E eu escutando vocês, assim, né? Eu fico olhando, né? O quanto o que vem para a nossa vida vem para trazer um significado, né? Significado para vocês e significado para todo mundo, né? Porque as pessoas que têm alguma conexão com vocês encontrarão um significado, né? Aí eu vejo, claro, vocês foram falando e eu fui aqui pensando em nós como mulheres, né? E o quanto, né, durante toda a nossa história, e daí isso é reflexo do não cuidado, né? Do não cuidado, de não olhar, não fazer os exames, tudo mais, não pensar preventivamente, né? O quanto da nossa história foi levando as mulheres a serem isso, né? A fortaleza, fortaleza, fortaleza. Ok, nós somos fortaleza, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também, né, de cuidado. Eu até convidaria, tá? A todos os namorados, parceiros das mulheres para que escutassem o depoimento da Milena, né? Porque um homem, um parceiro, que acompanha uma mulher nessa trajetória, não é qualquer homem. É verdade. Né? Uma família
uns amigos que nos acompanham nessa trajetória, não é qualquer família, né? Então, e isso tudo cola no que vocês falaram, né? Que é fazer escolhas. Porque talvez se vocês colassem em pessoas, enfim, que não tivessem essa energia do bem, do amor, né? Da cura, talvez vocês não conseguissem passar, né? E daí vocês enfatizam a questão de escolha. O quanto, às vezes, nós vivemos um limbo, né, na nossa vida como mulheres, porque não fazemos escolhas. E a gente não está falando que é fácil, né? Não. Imagine, eu estou falando aqui de coisas mais simples. Agora, vocês mais do que nunca estão mostrando que não é fácil. Não é fácil. E nós não estamos falando de uma escolha do cinema que eu vou, do lugar onde eu vou comer. Nós estamos falando de uma escolha de vida, né? Que é um processo dolorido. Vocês tiveram que ser visitada com uma grande dor, né? E cada mulher tem aí, né, suas visitas aí. E falando em grande dor, né? Como foi? Teve algum momento que vocês pensaram assim, não consigo mais? Não. Eu te digo, não. Desde o começo eu falei, não, eu quero viver. Não, nenhum segundo. Nunca. Já me perguntaram, já me fizeram essa pergunta. E eu fico muito feliz de dizer isso. E eu falo de dentro mesmo. Nunca. Nunca desisti. Não. Escolheu viver. Muito. E quero e gosto de viver. É muito Delícia. bom viver, gente. Sim. Não, eu também. Em nenhum momento eu senti que eu não ia conseguir, ou que eu não queria mais. Como eu disse, é uma missão para mim, então eu vou honrar isso até o final, né? E, inclusive, eu estou muito esperançosa pelo que vem depois disso, porque, com certeza, eu sou uma nova mulher, né? Eu não sou mais a mesma lá do início do tratamento. Eu sou uma nova mulher e eu quero ver o que essa nova Milena vai aprontar aí no mundo quando tudo isso acabar, sabe? Então, eu estou ansiosa para isso, porque vai vir depois. A vida é transformada, né? Uma nova mulher. Uau! Agora eu vou falar um pouquinho mais concreto. Queria que vocês trouxessem para mim aí. Bom, uma coisa que já está claro, meninas, galera, prestem atenção. Está claro que nós precisamos fazer pelo menos uma vez no ano os nossos exames, tá? Isso não é uma condição que pode deixar para o segundo plano. Essa é a primeira condição básica, que é você olhar para que você possa atuar preventivamente, né? Independente do seu estilo de vida, certo? Certo. Isso aí. Vamos falar de alimentação primeiro. 3 lições que vocês tiraram dessa trajetória sobre alimentação. Quais são as 3 lições objetivas que nós, mulheres, deveríamos pensar no nosso dia a dia? Comer menos. Comer menos. Não comer embutidos, nem enlatados. Não comer embutidos, não comer enlatados. Acho que é descascar mais e desembalar menos, né? Essa daí Isso é nunca ótimo. foi tão. E saiba cozinhar. Eu acho que Ai, todo que mundo precisa saber cozinhar para ter uma alimentação saudável. A gente precisa saber, né? Verdade. Então, gente, isso é vida real, tá? Olha só a receita. Beleza, adorei. Lazer. Quais são as 3 práticas de lazer que vocês já tinham ou enfatizaram durante essa trajetória que foi importante ou que é importante para vocês? 3 assim, receitas de Trajetória, eu voltei a pintar Olha. madeira, que você falou, eu me lembrei, pintar madeira, leitura e ver filmes, né? Porque às vezes tudo que você quer é ficar no sofá. Eu também voltei, né, a utilizar ali a parte do artesanato, né? Então, com a cerâmica, uma coisa que eu sempre gostei. Gosto muito de passear e conhecer museus, lugares na cidade. E eu vi que em Joinville eu quase não conhecia, então voltei esse olhar, né, para conhecer um pouco mais. E eu acho que a bicicleta também, porque eu sempre gostei de andar de bicicleta, então eu vendi meu patinete e voltei a andar de bicicleta. Legal. 3 lições, então. Beleza, falei, então, da alimentação, já falei do lazer. Agora eu vou falar dos pensamentos. Pensamentos, cabeça, né? 3 práticas que vocês colocariam na receita para quem vive isso, ou para quem não vive, mas deveria pensar em 3 práticas com relação à mente para que possa estar bem. Que não precise passar por isso para aprender, né? Isso mesmo. Eu acho que a primeira é se colocar em primeiro lugar sempre.
A coisa da máscara do avião, né? Coloque em você primeiro, depois cuide dos outros, né? A segunda é entender o que é importante ou não para você e ir em busca disso. E a terceira é tocar um F para várias coisas. Tocar um F, você tocar um já F sabe, para né? várias coisas. Coloca, Perdão. a gente coloca entre aspas. Beleza, adoro. Eu acho que essa é uma grande lição também. Uma que eu aprendi com a psicóloga que tem me acompanhado, né, nesse período, é dar nome às coisas. Então, começar a dar nome ao que eu estou sentindo, escrever também a escrita, né, escrever tudo que eu estou sentindo, as coisas que eu estou passando. E a leitura também, ela tem compartilhado muitos livros comigo e tem me ajudado muito também. Que delícia. Beleza, então a gente já falou da mente, a gente já falou da alimentação. Agora eu queria trazer uma coisa, porque assim, isso até tem pegado muito, sabe? A gente vê os dados aí com relação à saúde e a gente se assusta muito e com relação ao cuidado do corpo. E não estou falando cuidado do corpo com relação à estética, tá? Isso, enfim, né? Como vocês falaram, né? A gente tem coisas mais importantes, às vezes, para olhar. E tá tudo certo, cada um no seu momento. Mas a gente tem visto aí que as pessoas, nós, né? Muitas vezes esquecemos de cuidar da casa onde a gente habita, que é o nosso corpo. Então, quais seriam as três questões que estariam na receita de vocês com relação ao corpo? Exercício físico, muito. Algum específico, se o que te ajudou muito? Ao longo da minha vida, desde criança, eu sempre fiz esporte, jogava tênis, jogava vôlei, etc. Né? Mas eu estava um pouco parada, assim, quando eu tive o câncer. Estava fazendo pilates, perdão. E aí, eu fiz pilates ao longo do tratamento, que era o que eu conseguia. Eu não conseguia fazer crossfit, essas coisas. E aí, e depois, eu voltei para o tênis, voltei para a bike. Comecei a bike, na verdade, né? Pedalar. Hoje, eu estou fazendo muita musculação, pilates e bike. Né? Então, acho que exercício físico é primordial. Claro, alimentação, dormir bem, mas exercício físico 4, 5 vezes por semana, ao meu ver, realmente faz a diferença. E a gente vê nos exames de sangue isso agora, assim, depois que eu já passei por esse olho do furacão, que a gente faz só acompanhamento, a gente vê, começa a se alimentar direito, sem radicalismos, mas assim, né, se alimentar direito, fazer bastante exercício físico, os índices todos do sangue ali, melhoram muito. Já te passo a palavra, mas até vou falar Sou meio indignada com essas coisas, assim, mas que eu também tomei consciência faz pouco tempo, né? Às vezes as pessoas chegam lá, levam, né, os exames para os médicos, e a gente sabe que tem médicos e médicos, né? E daí eles falam, não, tá tudo tá tudo certo. E daí quando tu vai estudar um pouco mais, tu vê que não tá tudo certo, os resultados, né? Então, assim, acho que o exame realmente ele pode significar muito, e quando tu começa a mudar os teus hábitos e olhar os resultados dos exames, as coisas começam a ficar mais claras, né? Mi, tu já sei que é o cross, tá? Mas além do cross. Então, inclusive uma das coisas pelo qual eu parei de fazer cross é porque eu tive uma alteração no meu coração ali, né? De acordo com os exames. E foi uma reação do remédio, né? Que eu tô usando pro tratamento. Então, eu consultei com um cardiologista e o que ele me trouxe? Que a musculação era o mais indicado para mim naquele momento. Porque ela, né, quando a gente estressa ali o músculo, ele libera algumas toxinas que desinflamam o corpo. Então, ele falou que a musculação era muito importante. Então, parei, comecei a fazer musculação. Ele até falou pra mim, vai intercalando, e hoje é isso que eu tô fazendo, então eu não parei de fazer musculação. Então, a musculação em si é muito importante, até para fortalecer, né, os nossos músculos, que a gente possa fazer outras atividades também. E uma oncologista trouxe também numa palestra que eu fui, ela falou sobre a caminhada. Então, assim, hoje a gente sabe que tem pessoas que têm algumas limitações, que não conseguem fazer musculação ou crossfit, enfim. Mas uma caminhada leve, né? Todo mundo consegue fazer ali dentro, né? Então, mesmo que seja uma caminhada de 5, 10 minutos, mas era importante fazer. E aí também o yoga, o pilates, né, foi uma coisa que eu acabei fazendo ali, utilizei até do nosso recurso de Gympass para fazer online, e tô gostando muito de fazer, me descobrindo, né? E a gente acha que tem super mobilidade, daí a gente descobre que não tem. Começa a entender o corpo, né? Sim.
Legal. Então é mais uma lição, assim. Engraçado, sabe, gente? Eu estava pensando aqui, porque a gente não está falando aqui, né? Quando a gente está trazendo as grandes lições de vocês, elas são lições de vida, né? Que independente do estado, né? E independente até do, né? Ficou muito forte que a me trouxe ali, né? Vive num privilégio, né? Mas ok, dentro da condição que cada um tem, é possível que seja caminhar, né? E a gente vê os vários dados, assim, sobre o não cuidado, né? Meninas, tá tão bom o papo que a gente poderia cuidar. Começar, não. Meninas, o papo tá, assim, tipo, demais, né? Que a gente... Falei né e eu vou falar sem né, tá? Vou começar de novo. Meninas, o papo tá muito bom. Poderíamos continuar, mas quem sabe em outro momento, porque a gente tem o nosso tempo. Eu já aprendi um monte de coisa com vocês. Uma das principais é que existe vida e que a gente precisa acreditar na vida para continuar. Muitas pessoas, às vezes, mesmo sem a doença, não acreditam mais na vida. Então, tudo passa por essa energia de viver, né? Que eu percebi muito na história de cada uma de vocês. Vamos continuar falando mais sobre isso, claro, né? E agora eu tenho uma pergunta, que eu digo que é a pergunta super poderosa. Se todas as coisas que vocês viveram, se todas as coisas que vocês falaram, se tudo fosse apagado neste momento, e este seria o último momento nessa vida, e teria apenas uma mensagem de vocês que continuaria aqui, porque o restante tudo foi apagado. Qual seria essa mensagem, Sil? Uau! Coloque-se em primeiro lugar. Sempre. E quando eu não conseguir achar que isso é impossível, o que eu deveria fazer para me colocar? Tenta de novo. Tenta de novo. E colocar-se em primeiro lugar não é ser egoísta. Não é ser... porque né, nós mulheres, a gente carrega a família, filho, tudo, mas se a gente não está bem, a gente não consegue... todo mundo já ouviu isso, mas é a realidade. Se a gente não está bem, a gente não consegue estar bem para os outros, fazer o bem para os outros. Então, cuidar-se, colocar-se em primeiro lugar, nas várias dimensões da vida, sabe? E isso, todo o restante vai ser consequência. Você vai cuidar melhor do seu filho, você vai cuidar melhor de uma relação com o par afetivo, você vai ter mais amigos, teu trabalho vai ser melhor, tudo. Mas é você em primeiro lugar. Até a natureza perceberá isso. Até a natureza perceberá isso. É verdade. Mi? Eu vou usar uma frase que não é minha, mas que eu escutei. Se você daria a sua vida pela sua família, por que você não cuida dela por você mesmo? Eu acho que é essencial, assim, né? Uau. É isso. Poderosíssima essa frase. Meninas, tá batendo aqui no meu coração. Bastante. E eu realmente espero que o mundo escute vocês. Mas, se eu conseguir que cada uma das mulheres que trabalham na nossa empresa escutem a fala de vocês, eu já estarei bem feliz. Se elas convidarem as mulheres que convivem com elas e escutem a grande lição que vocês estão nos trazendo, eu também ficarei bem feliz. Porque, além de tudo, além da doença, vocês trouxeram vida. Em cada fala, eu percebi vida. Em cada fala, eu percebi energia de querer. Então, é claro, se toque. Com certeza se toque. Se ame. Mas se ame muito, né? Porque não pode ser pouca coisa. Não, muito. Tem que ser algo assim, tipo... E se não tá dando, acorda todo dia, vai pra frente do espelho e fala, né? Se não conseguir, liga pra mim, liga pra Sil, que elas vão dizer, se ame, né? E claro, né, que vocês trouxeram, se cuide.
Se cuide porque é aqui, neste corpo, que a nossa alma habita, né? Muito obrigada, eu estou muito feliz. Enfim, é isso. Gente, Outubro Rosa é para isso. É para a gente escutar as histórias de verdade. É para a gente se inspirar nas histórias de verdade. Se você que está aí, achou, mas a vida é fácil para elas. Não! Se vocês acham que a vida é fácil, escuta isso. Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas existe vida. Existe vida e amor. Eu deixo o microfone aberto, se vocês quiserem falar alguma coisa, porque eu já encerrei aqui. Fiquem à vontade. Queria agradecer esse espaço, né? Acho que é muito importante falar sobre isso. Para todas as mulheres e homens também, né, da Global, que possam se cuidar. Foi através desse toque de cuidado que eu descobri tudo e foi muito de início. E com certeza todo o meu processo tem sido rápido e eficaz por conta disso. Então, se cuidem e saudades de todos morrendo. Volta. E eu digo, cuidem-se, né? A gente não pode parar de falar isso. Cuidem-se. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto para desmistificar, para que as pessoas não olhem para a gente com pena, não pensem que todo mundo que tem câncer vai embora dessa vida de uma hora para outra. Não, que não é assim. É um tratamento, é uma doença, a gente vai para frente, tem que falar a respeito, tem que se cuidar, tem que fazer prevenção, porque a gente quer mesmo é viver e viver muito bem. É isso aí, obrigada!